É um prazer estar com você para passar a minha experiência, o que Deus fez em minha vida. Eu fui um médium com todos os dons mediúnicos desenvolvidos, de psicofonia, psicografia, vidência, corporação, levitação. Com 6 anos de idade, eu já era um vidente, eu via o mundo espiritual. E quando um dia resolvi fazer uma das faculdades que eu sonhava em fazer, estava na universidade, e fui convidado para dar um estudo sobre a origem da vida. E ali uma jovem de 17 anos estava assistindo aquela palestra e, de repente, no final, ela levantou, foi em minha direção e falou que tudo que eu havia falado era mentira, que a Bíblia não dizia assim. Então, eu peguei, falei com aquela jovem, olhando para ela, quem é você? E ela falou, eu sou crente em Jesus. E eu fiquei com isso, achando, você é crente em Jesus? Eu sou espírita. Então ela falou para mim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa jovem orou durante 1 ano e meio. E da forma mística que eu conhecia, da forma mística que eu vivia, eu fui conduzido a uma igreja evangélica, chegando ali ainda de madrugada, esperei a igreja abrir, e a primeira pessoa que eu entrei em contato perguntou o que eu estava fazendo naquele lugar. E eu fiz uma pergunta àquele homem, eu quero conhecer a Bíblia como os crentes a conhecem. E ele falou, a Bíblia é a palavra de Deus. Então fiz um grande esforço para entrar naquela igreja, porque os meus mentores espirituais não queriam que eu entrasse. E, de repente, consegui entrar e os meus mentores ficaram do lado de fora. E como vidente, eu via esses meus mentores mandando que eu saísse da igreja, que eu não ficasse naquele lugar, porque ali não era o meu lugar. Mas continuei naquele lugar e quis ver como que era um culto. Fiquei num conflito interior muito grande e no final daquele culto eu fiz uma pergunta ao Deus daqueles crentes. Se ele não era o mesmo Deus que eu servia lá no Espiritismo, que ele aparecesse para mim naquele momento. E de repente, quando eu estava ainda com os olhos fechados, eu vi um clarão muito grande, abri os olhos, eu olhei para aquele homem que pregava e vi um sol que saía do seu tórax. E aquela luz intensa, uma luz que brilhava, que eu nunca havia visto como vidente, porque eu olhava para as pessoas e via uma aura por cima da cabeça das pessoas ou em volta do corpo, mas uma luz como aquela eu nunca havia visto. E aquele homem estendeu a mão para mim e me chamou que fosse à frente. Eu levantei-me e fui até aquele homem, ele me abraçou e falou que Jesus me amava. Eu falei, mas eu conheço Jesus. Ele falou, Jesus te ama, você não quer aceitar ele como seu único Salvador, como seu Redentor? E eu aceitei Jesus como meu Salvador. E de repente, naquele momento, eu senti uma paz que eu nunca havia sentido antes. E parece que uma venda foi tirada dos meus olhos. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século cega os entendimentos dos incrédulos para que eles não vejam a glória de Deus. E naquele momento foi me tirada essa venda dos olhos, eu passei a enxergar algo que eu não conseguia enxergar antes. Mas é claro que em diversos momentos eu senti vontade de voltar para o Espiritismo. A primeira vez que eu senti vontade, porque eu vi muitas coisas que eu não gostei dentro da igreja e senti vontade de voltar para o Espiritismo. E abri a Bíblia a esmo, como eu estava acostumado a abrir. E justamente caiu no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 14, que diz, olha, já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Eu fiquei impactado com aquilo. Fiquei meio assustado, será que devo voltar ou não? Mas depois eu fui mais ousado. Eu quis
provar a Deus isso. Eu tinha na minha mente a questão reencarnacionista, né? Então fui levado e conduzido até pelo próprio Espírito Santo, que passou a habitar na minha vida naquele momento em que eu aceitei a Jesus Cristo como Salvador, porque a Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 13, onde estás vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Quem é o Espírito Santo da promessa? É o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 14, 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco. O mundo não vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque ele habitará em vós. E também, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Então, eu fui reler os livros espíritas para ver realmente se eu estava fundamentado realmente, se aquele lugar que eu estava frequentando, o cristianismo, era o lugar verdadeiro ou não. Então, comecei pelo livro Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse livro aqui, logo no início da introdução, diz assim: o cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa. Fiquei com a pulga atrás da orelha. Será que é isso mesmo? O cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa? Me falaram que o cristianismo segue a Bíblia como sendo a palavra de Deus. Então a Bíblia é a palavra de Deus. E o espiritismo, ele segue outros livros. Os livros codificados por Allan Kardec e outros livros psicografados por diversos médiuns no Brasil e em diversas partes do mundo. Então, daí eu comecei a ficar meditando e me questionando em relação a isso. E é interessante que nesse mesmo livro, Evangelho segundo o Espiritismo, diz o seguinte, que no cristianismo encontram-se todas as verdades. No cristianismo encontram-se todas as verdades. Aí que eu me aprofundei mesmo no cristianismo. Li a Bíblia várias vezes, comecei a estudar a Bíblia e comecei também a ler os livros espíritas. E é interessante que no Evangelho de João, capítulo 8, 44, diz que vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Interessante é que nós olhamos no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte, na introdução: o cristianismo e o espiritismo ensinam as mesmas coisas. Logo de cara nós podemos ver que em Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz o seguinte: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Logo de cara. Mas eu gostaria de falar para você, por que eu deixei o espiritismo kardecista? Primeiro, porque confessei, eu aceitei que Jesus Cristo é o único mediador entre os homens e Deus. Porque Ele é o caminho, porque Ele é a verdade. Eu passei a crer nisso. Então, depois que eu passei a crer nisso e a venda foi tirada dos meus olhos, eu resolvi fazer um estudo confrontando esses dois, ou essas duas religiões que eu havia conhecido.